Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Que bênção que estamos mais uma vez reunidos neste bom propósito de separarmos esses instantes para a adoração a Deus. Não que não o adoremos fora destas quatro paredes aqui, deste prédio, mas aqui nós temos esse ambiente, este momento reservado para isso, para este bom propósito de nós cultuarmos ao nosso Deus. E parte do nosso culto é cantar ao Senhor cânticos, dedicar a Ele a nossa oração, mas também é durante a nossa adoração que nós ouvimos a palavra do Senhor sendo pregada, explicada e aplicada para as vidas, e a nossa intenção é continuarmos nesta direção. Nós, como igreja, temos um plano litúrgico para o ano inteiro. Então, nós temos mais ou menos, tudo mais ou menos alinhado para aquilo que será ensinado à igreja durante os domingos. E neste ano nós vamos retomar algo que nós fizemos, eu acho que desde a pandemia, que nós não conseguimos fazer de forma sequencial. Mas nós vamos voltar a isso, nós vamos estudar trechos, livros da palavra do Senhor, de forma sequencial, exposições bíblicas em textos completos. E para este ano está reservado o texto da carta de Paulo aos Efésios. Então, hoje é a exposição de abertura desta carta, quando nós aprenderemos um pouco sobre o contexto dessa carta, alguns elementos que precisamos ter em mente para a compreensão correta, mas também aprendemos com profundidade qual é a verdade que o Senhor quer que nós extraiamos e levemos, guardemos, coletemos para as nossas vidas e para os nossos dias. O texto, então, é o texto que está aí à tela. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de podermos ler de forma aberta, desimpedida, a Tua Santa Escritura. Obrigado, Senhor, porque podemos, nesta noite, nos voltar a nossa atenção ao Senhor e ouvirmos pela Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer. A nossa oração, Pai, a cada domingo é a mesma, porque a nossa confiança não muda no Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor abra os nossos corações e possamos ser acrescentados, alimentados, fortalecidos pela bênção da Tua palavra. Ó Senhor, dá-nos coração para ouvirmos a Ti e caminharmos segundo a Tua verdade. É a nossa oração, o nosso pedido e confiança, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa abertura, saudação, que é muito comum nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, é um texto quase padronizado, um texto quase recorrente, com umas palavrinhas a mais ou a menos. Então, se você tiver o cuidado, tiver a curiosidade de ver outras cartas, outras epístolas de Paulo, você vai ver que elas geralmente começam do mesmo jeito. Normalmente, há a informação de quem escreve a carta, há uma saudação da fé evangélica, da fé em Cristo Jesus, mas também é informado, geralmente, a quem se endereça, quem são os destinatários desta carta. Então, quando nós nos aproximamos deste tipo de texto, nós temos que ter isto em mente, que aqui é um texto de uma carta que tem quase, vai daqui a pouco chegar,
quase 2000 anos de composição, e que foi escrita bem no começo do tempo da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, se você depois puder, você vai ler que o apóstolo Paulo ele não foi exatamente por bom tempo da sua vida um seguidor de Jesus Cristo. Se você quiser mais informações sobre um pouco da conversão, né, e a mudança de vida de Saulo, depois chamado Paulo, você pode ler isso lá em Atos capítulo 9, quando o Senhor o encontra no caminho para Damasco. Uma luz o toma ao seu redor, ele cai por terra e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo, naquele momento, ele era perseguidor da igreja de Cristo. E Jesus assume o lugar de perseguido, porque toda a vida que a igreja foi perseguida, nós tivemos o nosso Senhor assumindo a posição de seu protetor. Então, nós olhamos um pouco da história de Paulo. Paulo, então, sendo este anteriormente chamado Saulo, ele é alcançado, convertido ao Evangelho, se torna em poucos dias um pregador de Jesus. Em Damasco mesmo, ele já começa a pregar há poucos dias. E então, em um determinado momento, ele sai, é preparado, ele provavelmente passa alguns anos na cidade de Antioquia, e depois daquele tempo ele sai para pregar o Evangelho a todo mundo que ele podia chegar. Em uma de suas viagens missionárias, também narradas no texto de Atos, Paulo vai chegar a uma região que hoje é a região oriental da Turquia. E ele chega a várias cidades que hoje nem existem mais. Dentre estas cidades que ele chega, é a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária. Hoje não existe mais porto em Éfeso, porque não tem nem mais cidade de Éfeso. Mas era uma cidade muito rica, uma cidade muito importante. Tinha uma construção lá, aliás, tem até hoje as ruínas desta construção, de uma grande avenida toda feita em mármore, algo que era, se hoje seria bonito nós vermos, imagine há 2000 anos. E havia uma construção imponente naquela cidade, que era o templo de adoração pagã, um templo de adoração à deusa Diana, ou à deusa Artemis. Paulo chega nessa cidade importante, uma cidade rica, uma cidade onde morava um dos procônsulos do Império Romano, e ele, então, passa algum tempo, deixa lá Priscila e Áquila, mas começa-se a plantação de uma igreja na cidade de Éfeso. Aí você vai ver isso lá mais ou menos no capítulo 19 de Atos. Paulo, ele faz essa viagem, ele revisita essa igreja numa terceira viagem, mas em algum momento ele vai ser preso por causa da pregação do Evangelho. E muito provavelmente ele escreve esta carta enquanto está preso. Isto, então, tento aqui, né, colocar como nós entendemos, situarmos em que ambiente, em que momento esta carta foi escrita. É mais ou menos esse contexto. Imaginemos, então, um grande missionário, pregador do Evangelho aos gentios, agora preso por causa desta missão, e escrevendo uma carta a uma igreja que ele ajudou a plantar. E ele abre essa carta como o texto que nós lemos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse primeiro versículo que nós lemos, algumas coisas precisam ser colocadas até esclarecidas, né? A palavra apóstolo, usada aqui para Paulo, ela tem um sentido no grego, né? Que é o sentido de aquele que é enviado para uma missão. Paulo, então, havia sido enviado pelo próprio Senhor Jesus, porque ele viu e teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Aliás, não foi ele que teve, né? Foi Jesus que teve o encontro com Paulo, né? Jesus que foi lá. Paulo não marcou nada com Jesus, né?
Paulo não estava fazendo nenhum jejum, Paulo não estava fazendo nenhuma 70 semanas de oração, ele estava fazendo aquilo que era justamente o contrário, aquilo que não era para ser feito. E Jesus não combinou nada com Paulo. O Senhor Jesus o achou naquele caminho. E ele é então chamado o apóstolo aos gentios. E ele afirma isso. Eu, Paulo, que vocês conhecem, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e nós vamos falar hoje especialmente sobre vontade, ele endereça essa carta aos santos. Não era qualquer tipo de gente, imagine só. Imagine se Paulo tivesse plantado a igreja presbiteriana do Jardim Aristocrata, e ele mandasse uma carta em um determinado momento, eu vou mandar uma carta aos santos da igreja presbiteriana do Jardim Aristocrata. Para quem vocês acham que seria essa carta? Para os presbíteros? Seria uma carta, se é aos santos, deve ser presbítero e diácono, né? Porque são oficiais da igreja. Aos pastores? Não, aqui o sentido de santos, mesmo que às vezes em alguns lugares seja confusa essa compreensão, santos significa aqueles que foram santificados. É toda a igreja. Algumas pessoas têm essa preocupação, não, mas como é que eu posso dizer que eu sou santo? Porque eu sou pecador. E não parece combinar santidade e pecado. E de fato não combina. E por isso mesmo, Deus enviou o seu Filho amado, para que ele, morrendo em nosso lugar, ressuscitasse e fôssemos nele santificados. Então, ele está escrevendo àqueles irmãos convertidos, recém-convertidos, na igreja lá de Éfeso. E esta carta é endereçada a esses irmãos. Há uma flexão, há um acréscimo aqui, porque ele podia ter dito só isso, aos santos que vivem em Éfeso. Mas ele diz também, e fiéis em Cristo Jesus, né? A palavra fiéis aqui é a palavra crentes mesmo, né? A palavra pistes, né? Tem pistos, né? Que é o sentido de fé, a palavra fé em grego. Mas por que ele fala santos e crentes? Alguns vão entender que esta carta de Paulo aos Efésios, ela não era uma carta para ficar somente em Éfeso. Alguns estudiosos do Novo Testamento vão indicar que as igrejas na redondeza da cidade de Éfeso, das cidades que foram visitadas pelo apóstolo Paulo, tiveram igrejas também plantadas nessas cidades. E muito provavelmente o tipo de conteúdo que está aqui nesta carta, ele foi também veiculado, copiado, ele foi também endereçado em uma certa rota postal, como que chegando também o mesmo tipo de ensino, não somente à cidade de Éfeso, mas também a outras cidades. E por isso, talvez, Paulo tenha colocado os que vivem em Éfeso, mas também os fiéis em Cristo Jesus. Talvez seja esse o sentido. Ele, nessa saudação, que é muito comum no Novo Testamento, ele coloca graça a vós outros e paz da parte de Deus. Graça e paz, né? É a saudação dominical, crente, né? Tem os irmãos que vão saudar uns aos outros e saúdam com a paz do Senhor Jesus, né? Outros vão saudar e dizem só a paz, né? Outros dizem graça e paz. O presbiteriano gosta, né? Depende dos lugares, mas diz o graça e paz, né? E sai desse tipo de informação, sai da Escritura esta saudação. Porque é a saudação que Paulo usava. Mas eu não sei se você sabe por que ele usa essas duas palavras, graça e paz. Isso é interessante porque Paulo, quando vai plantar esta igreja em Éfeso, ele visita as sinagogas daquele lugar. E quando ele prega inicialmente nas cidades, muitas vezes ele começa pelas sinagogas. E há uma saudação judaica muito conhecida, que é a saudação Shalom. E o Shalom é o sentido da palavra paz, que é a palavra Irene aqui no grego, e aqui nós conhecemos como paz. Só que a saudação judaica, Shalom, ela tem um sentido muito amplo, né? Ela é grande, ela é abrangente. Mas há uma saudação que não é judaica dentro desta mensagem também, que é a palavra graça. E é interessante que parece que Paulo está saudando uma igreja que era composta tanto daqueles que eram de origem judaica, como aqueles que não eram de origem judaica. E por isso ele diz graça. Porque o amor de Deus foi revelado por meio da sua graça, salvando aqueles que não eram povo, chamando o meu povo
aqueles que não me conheciam. Como o Senhor diz em um dos seus profetas do Antigo Testamento. Então parece que Paulo está saudando uma única igreja, um único grupo, mas composto de pessoas de origens diferentes. E ele vai dizer: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. Muito bem, esta é a saudação da carta. Mas eu gostaria que, em especial, nós voltássemos para o primeiro versículo e nós aprofundássemos o conhecimento, o sentido de vontade de Deus. E nós eu pretendo fazer isso, talvez apontar com clareza o que significa a vontade de Deus. Mas vamos dar um passo para trás? Se você tentar explicar o que é vontade, o que vem à sua mente? O que é a vontade? Juízo, né? Essa pergunta difícil dessa. Pastor, eu não sei se eu sei explicar o que é vontade. Talvez você saiba explicar o que é vontade. Mas quando você pensa vontade, talvez você pense assim: eu sei o que é vontade, especialmente quando é vontade de comer. Essa é muito fácil de saber. Talvez você saiba muito bem o que é vontade, aquela vontade de não atender ao despertador numa segunda-feira gelada, pela manhã cedo. Talvez você saiba o que é vontade quando você imagina uma coisa que você quer muito que aconteça, que seja realizada. Ou talvez você pense: não, vontade para mim é vontade que não aconteça exatamente algo que eu não gosto, que eu me preocupo, que é um problema. Esses dias eu estava em casa e os irmãos aqui vão entender claramente esse meu exemplo. Estava numa conversa com Patrícia e eu tive dificuldade de entender o que era vontade, porque ela sentada à mesa da nossa sala, da nossa mesa de jantar, ela falou: meu amor, eu estou com vontade de comer algo gostoso. Eu falei: na minha mente, a minha tradução de algo gostoso é muito claro. Os irmãos já sabem, né? Coxinha, né? A gente pensa ali: você quer comer algum salgado, alguma coxinha? Ela falou: não, eu quero algo gostoso. Não, vamos pedir uma pizza? Não, é outra coisa gostosa que eu quero. Eu fiquei pensando: e o que é? Eu não sei. Eu sei que eu quero comer algo gostoso. Eu falei: meu Deus. Nós só podemos orar, né? Nós não podemos fazer mais nada além disso, apenas orar e clamar ao Senhor por misericórdia, né? Às vezes, a vontade surge no coração, a gente não exatamente a processa completamente, mas ela está lá. E às vezes nós confundimos vontade com desejo de alguma coisa. Aliás, até comida, né? Eu sempre falo de comida. Que Deus me dê graça, né? E me ajude com esse assunto. Mas às vezes nós confundimos, por exemplo, fome com vontade de comer. Acho que eu já comentei com alguém sobre isso. Eu, muitas vezes, confundo sede com fome. Não sei porquê. Deve ter alguma coisa quebrada aqui, né? Tem que consertar. Mas, às vezes, eu fico pensando: puxa, eu quero comer alguma coisa. E aí, hoje eu já faço um alerta. Espera aí, qual foi a última vez que eu tomei um copo de água, assim, bem tomado? Faz algum tempo. Eu não estou com fome. Eu estou com sede. E, às vezes, eu tenho dificuldade até de discernir isso. As nossas vontades, elas não são tão claras assim sempre. E, às vezes, nós temos confusão, dificuldade de entender vontade. Então, nós confundimos vontade com desejos, vontade com uma decisão, vontade com aspirações. Vontade pode significar muita coisa, especialmente no português. Mas, quando nós vamos olhar para o texto bíblico e o que ele quer dizer sobre vontade de Deus, não é como a gente. Deus não tem esses problemas de discernimento sobre o que ele quer ou deixa de querer. E o apóstolo Paulo vai dizer, então: eu, Paulo, que estou escrevendo essa carta, fui chamado apóstolo, mas não por vontade minha, mas por vontade de Deus. A gente, com o tempo, lendo as cartas, a gente vai perceber que em alguns momentos o apóstolo Paulo precisa dizer esse tipo de informação, porque em alguns lugares havia pessoas que resistiam ao ministério de Paulo. Dizia: Paulo? Aquele lá de
Aquele judeu lá, aquele perseguidor da igreja, né, ele está só disfarçando. Uma hora ou outra ele vai, vocês vão vai confiando nesse tal de Saulo aí, vai confiando, mudou o nome, é só trocou as letras lá, a mim ele não me engana. Vai chegar uma hora, está só enganando a gente, e vai chegar uma hora, vai levar todo mundo preso. Havia esse tipo de discussão. Outros resistiam a Paulo porque não aceitavam a mensagem da cruz, e diziam, você precisa crer no Evangelho, crer em Cristo, mas precisa fazer outras coisas além. Então, corta o bacon, né? Corta o café, corta o domingo, corta o tipo de roupa, corta um monte de coisa, porque aí sim você garante o lugar no céu. E a mensagem de Paulo é muito diferente do que esta. Mas Paulo diz, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Talvez você tenha enfrentado o desafio de entender qual é a sua vontade, mas se você fosse perguntado agora, o que você diria ser a vontade de Deus? Como é a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus? Talvez você esteja pensando, pastor, eu tive esse dilema hoje, porque antes de vir à igreja eu tinha 2 camisas, uma vermelha e uma azul, e eu não sabia qual era a vontade de Deus. Deus queria que eu viesse com uma cor azul, ou era da vontade de Deus que eu viesse com uma cor vermelha? Será que eu estou desobedecendo a Deus? Será que eu não consegui entender, discernir a vontade de Deus? A gente brinca, mas às vezes tem esse tipo de dilema. Às vezes você está no mercado e pensa, eu tenho 2 opções de maionese. Os 2 preços equivalentes. Qual é a vontade de Deus? Qual eu devo escolher? Qual é aquele que eu devo comprar seguindo, obedecendo à vontade de Deus? E a gente faz essas perguntas, que são truques que às vezes nos enganam sobre aquilo que é o mais importante, sobre discernir a vontade de Deus. E partindo das Escrituras e olhando um pouco para aquilo que a tradição reformada vai indicar ser a resposta do sentido da vontade de Deus, eu gostaria de começar pelo primeiro ponto. Quer dizer que a vontade de Deus, ela é imutável. A vontade de Deus é uma só. Deus não tem várias vontades. Como se Deus não acorda de manhã, Deus não dorme, né? Mas, ilustrativamente, Deus acordou um dia e pensou, quer saber? Vou fazer tudo diferente. Quero fazer outra coisa. Deus não é como nós. Os pensamentos de Deus, né, e esses pensamentos são no sentido de vontade, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E muitas vezes nós não conseguimos entendê-la ou entendê-los. A vontade de Deus, então, ela não muda. A vontade de Deus é uma só. E sempre vai ser uma só. Porque Ele é somente um. Em Deus não há confusão. Tiago vai dizer que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Porque Ele é o mesmo sempre. E será hoje e eternamente. Então a sua vontade não vai mudar. E os teólogos vão dizer, então, que esta vontade imutável de Deus, essa vontade de Deus que é una, que é uma só, esta vontade, ela recebe um nome, chamado vontade decretiva. Aquilo que Deus decretou, vai acontecer. Mas eu estou orando, pastor, para que não aconteça. Eu gostaria de te ajudar nisso. Que há coisas que Deus determinou para que sejam como são e ninguém muda. Deus decidiu amar um povo e não há nada que nós façamos para aumentar o seu amor ou diminuir o seu amor. Deus decidiu enviar o seu próprio Filho e não havia nada na história e no tempo que mudasse esta decisão, este decreto. A vontade de Deus é uma só. Nós vimos recentemente, até na escola bíblica, um pouco sobre isso. E a vontade de Deus decretada
Em alguns momentos, ela se torna uma vontade oculta para nós. Uma vontade que nós não temos exatamente clareza. Então, pastor, quer dizer que essa vontade decretiva é aquilo que nós nunca sabemos de Deus? Não, porque a própria Escritura diz muitas coisas que Deus definiu e assim foi. Então, ele revelou certa parte da sua vontade decretiva. Mas o texto das Escrituras nos lembra que agindo Deus, ninguém pode impedir. Assim firmei e assim farei. Então Deus tem o sentido de vontade não apenas como talvez nós olhássemos, né, como uma aspiração, um desejo. Deus, ele tem a sua vontade imutável como sua decisão. E Deus decide, age de acordo com a sua vontade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que nós tivéssemos de forma pelo menos clara no início. Há uma vontade de Deus que não muda, que é aliás, toda a vontade de Deus é irretocável, mas ela é fixa. Uma vontade que foi determinada e não será alterada nem por Ele e muito menos por nós. Só que também os teólogos vão dizer que essa vontade decretiva não é a única vontade de Deus, ou pelo menos, dentro daquilo que é a vontade de Deus, há um outro tipo de vontade neste grupo, que é chamado de vontade preceptiva, ou vontade revelada, ou vontade orientada, né, nas Escrituras. O que quer dizer isso? Que os teólogos, né, complicam tanto. Eles estão querendo dizer que há uma parte da vontade de Deus que Ele diz que quer e deseja que assim seja, mas que nem sempre acontece segundo o que Ele determina. Mas, pastor, você acabou de dizer que Deus, aquilo que Ele decidiu, Ele vai fazer e vai acontecer. Sim, e eu estou dizendo também que há coisas que Deus decide, determina, diz em sua palavra, mas que não acontece segundo o que Ele determinou. Por exemplo, os nossos bem conhecidos 10 mandamentos. E Deus disse: não mentirás. Ora, irmãos, será que talvez alguém de nós algum dia já mentiu? A vontade de Deus é clara, não é para mentir. E nós temos alguma facilidade em desobedecer à vontade de Deus. Mas como então eu posso resistir à vontade de Deus? Como é que eu posso fazer contrário àquilo que Deus diz em sua palavra? É porque é a parte desta vontade de Deus que Ele, em seu decreto eterno, deixou determinado que seria possível ao homem desobedecer. Mas Ele deixa claro qual é o caminho. Ele deixa claro qual é a direção. E a esta vontade é chamada essa vontade revelada, a vontade que está nas Escrituras. E esta vontade, então, ela é muito mais facilmente reconhecida por nós. Porque onde está esta vontade que Deus orienta, determina, coloca como mandamentos? Ele coloca na palavra dele, na Escritura, na Bíblia. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você só precisa fazer uma coisa: ler as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber quais são os princípios reguladores das nossas vidas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Esse segundo ponto quer dizer, então, que a vontade de Deus para nossas vidas é um caminho seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando nós, então, conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos a sua vontade revelada nela, nós aprendemos a viver de acordo com a vontade de Deus. Às vezes o nosso problema na vida cristã
como seguidores, discípulos de Jesus, é porque nós não sabemos o que está dentro deste livro sagrado. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não meditamos nela dia e noite. Nós não somos como os crentes de Bereia, né? Que conferimos sempre, constantemente, os eventos, as pregações, os estudos, qualquer coisa, de acordo com a palavra. E por isso, muitas vezes, ficamos confusos para tomar decisões. Por isso, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas. Por isso, muitas vezes, assumimos graves prejuízos na nossa história. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, a vontade dele, é sempre um caminho seguro. Então, eu já falei de duas coisas. A vontade de Deus, como este decreto que tem a ver com o seu governo, né? E essa vontade de Deus que é preceptiva, tem a ver com preceitos, com mandamentos, que tem a ver com a sua autoridade, como o legislador da história e da vida. É uma só vontade que nós vemos nesses dois aspectos. Alguns vão dizer, pastor, eu conhecia por outros nomes. Eu conhecia como vontade autoritativa de Deus e vontade permissiva de Deus. Tem coisas que acontecem que Deus permite acontecer. Eu tenho certeza que tudo que há acontece somente por permissão divina. Mas tudo que é permissão divina, em alguma ordem, e vou dizer com cuidado essa frase, porque pode ser mal interpretada, mas toda permissão divina está dentro da própria vontade divina. Quando nós pensamos, por exemplo, para esclarecer, nós pensamos lá no Éden, e na queda do pecado original. Alguns acham que foi Deus que colocou ali tudo certinho, e alguém bagunçou a história. Deus fez tudo perfeito, né? As árvores, os frutos, né? O homem, a humanidade ali, os animais, aquele negócio belíssimo. E aí Deus foi cuidar de alguma coisa no céu, quando ele volta, está tudo ao contrário. O que foi que aconteceu? Quem foi que mexeu nas minhas coisas? Não, nada do que aconteceu no Éden fugiu daquilo que Deus já havia determinado que aconteceria. Nós vamos ler nos próximos versículos de Efésios, Paulo vai dizer isso. Há uma decisão antes da fundação do mundo. Há um cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. Então tem um acordo antes, né? Tem um decreto antes, tem uma vontade de Deus, uma única só, que acontece na história. Ok, pastor, então eu entendi o que é vontade decretiva de Deus, entendi o que seria vontade preceptiva de Deus, mas e a maionese? E a roupa para escolher? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Pastor, como é que eu sei com quem devo me casar? Pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha faculdade? Desculpe. Pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Se eu devo ou não trocar de carro? Se eu devo ou não mudar de cidade? Se eu devo ou não comprar aquela coxinha? Eu gosto muito da fala de um teólogo chamado John Frame. E ele reverbera o pensamento já da tradição reformada, quando ele diz que há também uma vontade de Deus que é revelada por meio da sabedoria. E é uma sabedoria que só o Espírito Santo dá. Às vezes nós queremos os mistérios, né? Nós gostamos disso. Né? Quantos já oraram, né? Talvez não muitos aqui, né? Só temos pessoas muito crentes e realmente piedosas, mas talvez alguns, pouquíssimos, tenham orado, pedido ao Senhor, né, os números da Mega Sena da virada, né? Não, só para mim, Deus, só entre nós, mostra só para mim, está tudo certo. E nunca, né, pelo jeito, não sei que você esteja disfarçando muito bem, você não recebeu estes números. Nós gostamos dos mistérios, nós gostamos de pedir ao Senhor, Senhor, o que é que está de escondido que eu preciso saber?
existe em alguns lugares, e nós conhecemos, movimentos que são assim, pessoas que vão a igrejas e vão a outros lugares também, né, para descobrir aquilo que está oculto. Algumas pessoas vão a lugares onde se põem cartas numa mesa e, dependendo das cartas que são viradas, revelações, segredos, mistérios são revelados. Irmãos, está muito longe do que a Escritura diz sobre ser a vontade de Deus. Mas parece que nós temos uma certa fixação por isso. Queremos isso. Especialmente que sejam segredos dos outros, né? Porque os nossos, nós oramos para que nunca ninguém saiba. Isso aí tem mais a ver com o nosso coração em queda, por causa do pecado, do que com o conhecimento apropriado e revelado da parte de Deus. Como então saber qual é a vontade de Deus para decisões particulares? Como saber a vontade de Deus para tomar decisões que tenham importância e repercussão para a vida? Primeiro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus revelada. Não adianta nós queremos conhecer os segredos, os mistérios, se aquilo que está posto, está claro, nós não lemos, não conhecemos. Às vezes nós queremos que Deus nos revele grandes mistérios, nós queremos ter visões celestiais. Às vezes nós oramos pedindo, Deus, mostra um anjo na minha frente, né? Senhor, que o Senhor faça um grande milagre, que o Senhor faça um negócio poderoso acontecer. Mas ler Mateus, que é bom, tirar um tempo de oração, que é bom, mudar a rota do caminho do pecado, que é bom, a gente não quer. A gente quer o poder. A gente muitas vezes não quer o Senhor. E queremos que o Senhor faça alguma coisa por nós. Nosso coração em queda, nosso coração pecaminoso, irmãos, precisa aprender nas Escrituras qual é a vontade de Deus. Eu olho para o exemplo de Paulo, que tinha uma vontade muito distinta de qual era a vontade de Jesus, pelo menos até o momento do caminho para Damasco. E aquele encontro de Jesus com Saulo reformula toda uma vida. E em poucos dias, nós lemos de um testemunho que sai, por assim dizer, da água para o vinho. Paulo, alcançado por Cristo, ele teve clareza de qual era a vontade do Senhor. O Senhor fala para Ananias, né? Só, recebe esse rapaz aí, porque importa que ele saiba o que é padecer pelo meu nome, pelo Evangelho, pela igreja, que ele persegue. Que duras palavras. Que bom que talvez Deus não falou isso direto para Paulo, né? Porque imagine, talvez desanimaria na hora. Às vezes nós queremos saber qual é a vontade de Deus, e muitas vezes Deus, em sua graça e infinita sabedoria, diz, eu não conto, porque se eu disser, você vai desistir no meio do caminho. E nós fazemos isso, né? Aqueles que sofrem por ansiedade sabem como é desafiador saber de uma coisa que talvez capaz que aconteça, e nós assumimos como uma realidade fixa na história. E sofremos gravemente por causa da ansiedade, que talvez, quem sabe, possa vir a acontecer. O Deus sabe, o Deus que é plenamente sábio, tem todo o conhecimento, Ele reserva segredos a Ele mesmo. Mas aquilo que Ele revelou, aquilo que está em Sua palavra, é para nós. E nós precisamos conhecer, então, a palavra. Não adianta, então, querermos conhecer os mistérios de Deus, se aquilo que está revelado na palavra nós não conhecemos. Então, talvez por isso, você fez uma má decisão, tomou uma má decisão em alguma circunstância prática da sua vida. Às vezes nós tomamos decisões frágeis, vulneráveis e péssimas decisões, e colocamos também a culpa em Deus. E nós dizemos, onde é que estava Deus? A Bíblia diz que Deus é um Deus bom. Cadê Ele na hora que me deixou fazer uma bobagem daquela? Onde estava Deus que não me freou? Onde estava Deus que não me tirou um dedo para que eu não apertasse o botão? Onde é que estava Deus quando eu apertei o botão lá, apertei na tela do celular e caí num golpe? Perdi lá
todos os meus 50 reais, né? Não sei, né? Talvez tenha sido até mais, os irmãos aí podem ter sofrido uma fraude muito maior. Onde estava Deus? E a gente, pelas nossas decisões más, pela nossa falta de conhecimento da palavra do Senhor, nós sofremos. Nós nos angustiamos e nós, às vezes praguejamos. Mas a sabedoria que nos ajuda a tomar decisões sobre qual maionese escolher, sobre com quem devo iniciar um relacionamento, sobre que profissão Deus escolheu para a minha vida, tem a ver com, então, o conhecer da Escritura, mas também conhecer a si mesmo. João Calvino, aqueles que nunca leram, por exemplo, um texto de João Calvino, o primeiro texto das Institutas de João Calvino, o conhecimento de Deus se resume em conhecê-lo e também conhecer aquilo que foi revelado a partir do próprio homem. João Calvino não está dizendo que se você conhecer o homem, você vai conhecer plenamente a Deus. Mas ele está dizendo que se você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Se você conhece aquele que te criou, conhece a sua vontade revelada, você tem condições de entender a si mesmo. É conhecendo a palavra, e muitas vezes, irmãos, conhecendo os maus exemplos trazidos, explicados, até detalhados, dos pecados terríveis que aconteceram no passado, que nós nos espelhamos e reconhecemos quem somos. Às vezes nós só tomamos decisões más, frágeis, fracassadas, porque nós não conhecemos aquilo que a própria Bíblia diz sobre o pecado. Nós não conhecemos atentamente o que a Bíblia nos diz e nos alerta sobre essa realidade que está em nossos corações e em nossas vidas. E por causa disso nós somos, entre aspas, ingenuamente guiados pela vida. Aqueles que vivem no Espírito, que são fiéis em Cristo Jesus, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo para viver aquilo que a Escritura afirma. Então, se você está diante de um dilema da maionese, o que você pode fazer? Você pode usar da instrução clara, da sabedoria que você já tem disponível, daquilo que você já viveu. E você pode olhar, é a mesma quantidade de maionese, é o preço ali, diferença de centavos, mas a composição da maionese pode ter um fator decisivo. E você vê uma que tem conservantes e uma que não tem. E talvez você tenha uma preferência por aquela que tenha menos química, né? Você pode, então, diante de uma situação de troca de veículo, né? Você está diante de uma troca de veículo e você não sabe. Será que Deus quer que eu fique mais um tempo com este carro ou eu devo trocar este carro? Você pode fazer o quê? Você vai pegar uma folhinha de papel e vai colocar todos os elementos para tomar uma decisão sábia. Quanto vou pagar? Quanto vai ficar mais caro? Quanto ficaria mais barato? E se eu tenho condições de honrar este compromisso diante de todos os outros que tenho? Com quem devo casar? Não, isso aí tem que ser um anjo, pastor. Toda a vida que eu tentei foi problema. Se Deus não mandar um anjo, nunca mais eu vou para o como é que chama de não casar-se? Isso que me fugiu agora. Celibato. Muito obrigado. Me perdoe, esqueci a palavra. Vou para o celibato, pastor. Entendi, veio do céu essa revelação. Se Deus não mandar um anjo, certeza. Não vou arriscar mais. Né? A gente, às vezes, tem dificuldade em discernir isso mesmo. Mas há algumas dicas na Escritura que podem nos ajudar a conhecer. Primeiro, se você ler o livro de Provérbios, os homens, né? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ter muitas passagens sobre aquilo que deve ser o padrão bíblico de uma mulher temente a Deus, de uma mulher sábia, de uma mulher segundo o padrão revelado. Mulheres, irmãs, né, solteiras, você precisa olhar na Escritura o padrão bíblico de quem é um homem de Deus. E o padrão bíblico, ele é
talvez mais claramente visto na pessoa de Jesus Cristo. Pastor, mas ele é muito bonitinho, pastor. Ele só fala uns palavrãozinhos às vezes, não é sempre. Às vezes assim, dia sim, dia não. Pastor, ela é muito linda. O problema é que ela desrespeita os pais. O problema é que ela age de uma forma irresponsável com as suas responsabilidades de trabalho, de estudo. Irmãos, eu acho que existe elemento suficiente na realidade, que se nós seguirmos o padrão que está na palavra, os princípios básicos, talvez nós já tenhamos a resposta. Infelizmente tem um outro elemento, é de às vezes nós não gostarmos da vontade de Deus. O texto de Romanos 12, versículo 2, vai citar sobre a vontade de Deus, e diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes ela não é agradável a nós. Ela é agradável apenas a Deus. Às vezes a vontade de Deus não me agrada. Não me agrada ter que ler a Bíblia todo dia. Alguém pode pensar. Não me agrada ter que abandonar um hábito que tenho, que eu li na Bíblia agora, que é pecado. Não me agrada um monte de coisas. Mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, segundo o seu querer e o propósito que Ele tem para nós. E às vezes, para seguir a vontade de Deus, irmãos, nós precisamos assumir uma posição de sermos desagradados, de ficarmos desconfortáveis, mas assumindo uma direção para um bom propósito, para melhor direção, a direção certa da felicidade para as nossas vidas. Paulo foi chamado, então, pela vontade de Deus para ser apóstolo, e isso, infelizmente, não forneceu momentos tão alegres e desimpedidos e saudáveis. Ele escreveu essa carta, provavelmente, de uma prisão lá em Roma, uma prisão que não tinha o que nós conhecemos hoje, que nem sempre é o que é aplicado, mas dos direitos humanos. Não tinha um lugar que fosse higienizado, limpo. Ele certamente dividiu o lugar com pessoas realmente muito perigosas. Tudo isso porque ele seguiu a vontade de Deus. Não estou dizendo que, então, se nós decidimos seguir a vontade de Deus, tudo de ruim vai acontecer com a gente, vai ficar tudo pior, vai sair todo mundo preso. Não me parece ser, poderia ser o nosso contexto, mas não me parece ser isto. Mas eu sei que, muitas vezes, obedecer ao Senhor vai gerar em nós desconforto, por causa do pecado. Obedecer à vontade de Deus vai gerar em nós desconforto, porque Deus está trabalhando algo em nossas vidas. Obedecer a Deus vai trazer para nós, às vezes, até angústia. Mas é porque, no final das contas, o que Deus está fazendo é glorificando a si mesmo em seu propósito, em sua vontade eterna e que não muda. E por isso eu gostaria de, a partir dessas informações, que nós pudéssemos ter um momento de oração. Talvez, durante a mensagem, você foi lembrado, foi, talvez, desafiada, alguma coisa que precisa mudar em sua vida, para que você viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é chegado o momento onde a desobediência deixará de reinar em nossos corações, mas a vontade de Deus prevalecerá, porque agindo Ele, irmãos do céu, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Creia, aproxime-se do Senhor, confesse a Ele a sua necessidade da graça, a necessidade que você tem de se dispor a obedecê-lo, a viver uma vida de acordo com a sua palavra. Clame com fé, com confiança, porque esta oração Ele está pronto a atender. Ele está pronto a nos socorrer. Aquele que clama pelo nome do Senhor será salvo. Pai de amor, nós queremos agradecer pela bênção da Tua palavra, que nos exorta, que às vezes nos choca, nos gera desconforto,
Mas obrigado porque ela é a verdade, Senhor, e nós precisamos da verdade. E queremos isto, Pai, que a verdade esteja claramente em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas palavras. Seja o nosso sim, sempre sim. E toda mentira seja tirada do nosso coração, Pai. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a confiar na Tua palavra, na Tua Escritura, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, talvez o temor que existe no nosso coração é só porque nós não temos a fé que precisamos ter. Às vezes somos, como foram os Teus discípulos no passado, pequenos de fé. Senhor, aumenta-nos a fé, Pai. Coloque em nossos corações convicções de que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Coloque em nossos corações a disposição de obedecermos e decidirmos pelo Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra, se perdoar, que perdoemos, se abandonar hábitos pecaminosos, que abandonemos, se assumir uma direção de clareza, virtude e piedade, que assim façamos, mas tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós somos tão pequenos, mas graças a Deus que o Senhor é maior do que nós, o Senhor é maior que o nosso pecado, e a Tua graça é superabundante em nossas vidas, Pai, por causa de Cristo Jesus. E, Senhor, então nós pedimos isso. Nós pedimos que as nossas vidas sejam renovadas no poder do Teu Espírito, enchendo-nos, Senhor, da Tua palavra, enchendo-nos, Senhor, da Tua sabedoria, para que as nossas decisões sejam de acordo com a Tua vontade. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus.